a urgência da evangelização. Esse é o nosso tema. Por que nós vamos evangelizar? Por que nós vamos pregar o Evangelho? Por que nós não pregamos o Evangelho? Por que a igreja cresce tão pouco? Por que nós não ganhamos o Brasil ainda? A Bíblia fala que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicaria, e nós estamos vendo isso acontecer. A maldade, como nós acabamos de orar, em todos os níveis. Violências, histórias que nossos avós jamais pensaram. Isso aponta para a volta de Cristo a qualquer hora. Isso aponta para o cumprimento de todas as profecias bíblicas. E você não duvide que tudo que está escrito acontecerá no detalhe da vírgula. E porque a maldade está se multiplicando, a igreja precisa da mesma unção, a unção de multiplicação. Quando eu era menino, quando eu era novo, eu já tenho mais de 40 anos de convertido. Eu cansei de ouvir mensagens do meu pastor, um pastor tão bacana, dizendo: vai, pregue o Evangelho. E eu saía do culto de domingo, tocado, desafiado, e quando chegava na segunda-feira, eu não sabia o que fazer. Eu queria, eu desejava, mas parece que eu não tinha as ferramentas. Parece que cada um de nós sozinho, parece que cada um de nós, apenas na boa vontade, vai enfrentar um medo, uma oposição, um despreparo. Quando o movimento celular surgiu, muitas coisas me encantaram em algo que eu tenho certeza é de Deus, vem do Novo Testamento. Quando o movimento celular apareceu, uma das coisas que saltaram aos meus olhos, dentre tantas características lindas, é que o movimento celular se baseia em treinar e capacitar cada membro da igreja, cada membro como um ministro. Vivendo há mais de 40 anos dentro de uma igreja, conhecendo pastores esforçados, dedicados, mas coitados, levando uma igreja sozinho. Meus irmãos, até muito pouco tempo, os nossos prédios ficavam fechados de segunda a sábado. Até muito pouco tempo, igreja era culto aos domingos. Até muito pouco tempo, irmãos, servir na igreja era cantar no coral, o que é maravilhoso. Mas o movimento celular que Deus soprou, não apenas no Brasil, mas em toda a terra, tem como uma das premissas fundamentais a capacitação, o treinamento exaustivo, o treinamento e a supervisão de crentes que agora, não é? Agora com uma nova capacitação, com encorajamento, com treinamento e que com companheiros de célula vão ganhar almas para Jesus. Irmãos, o movimento celular é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelas células. E eu me alegro imensamente de ver em todo o nosso Brasil milhares de igrejas fazendo a transição, porque é um mover de Deus em toda a terra. É uma renovação da nossa eclesiologia, é uma nova maneira de enxergar a igreja. Olha nós aqui numa sexta-feira à noite, olha as nossas escolas de líderes, olha o nosso Tadel, olha os nossos encontros de supervisão. A semana se torna dinâmica, orando, preparando, mas o foco é ganhar almas para Jesus. O foco, a razão de tudo são vidas. Ganhar almas para Jesus é o encargo, é o chamado, é o peso que Deus tem colocado em nossos corações. Na primeira noite, eu compartilhei com vocês sobre uma visão. Muitas igrejas conhecem,
Em muitos gabinetes pastorais, em muitas casas de membros, em muitas casas de supervisores, na prateleira tem todo o curso da visão celular, mas a visão celular não vai para frente, a célula não multiplica, o GD não multiplica, a igreja não cresce porque falta visão. E na primeira noite eu quis dizer para você sobre uma visão de risco, uma visão de perigo, mas uma visão de oportunidade. O mundo está maduro, é hora da colheita. Olha, os campos estão brancos, as pessoas estão famintas, só esperando você ir lá e dizer: vem para a minha célula, vem ao poço. Jesus está sentado no poço, venha ver, eu encontrei um homem que mudou a minha vida, eu encontrei um homem que falou tudo a meu respeito, eu encontrei um homem que me deu da água viva. Venha. E o poço que nós temos hoje não é o poço de Jacó, são as nossas células. O Senhor falou: onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei ali. Nós estamos chamando pessoas para virem nas nossas células, e todos nós estamos ganhando almas. Esse é o sonho. Eu sonho com isso todo dia, de um Brasil convertido. Eu peço a Deus todo dia: Senhor, me dá gente, Senhor. Nossa cidade tem milhões de pessoas, milhões. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me dá 1 milhão de almas, me dá 1 milhão de almas, Senhor. Eu quero 1 milhão de vidas servindo ao Senhor, amando ao Senhor. É uma visão. Se não há visão, o povo para. Se não há visão, nós acomodamos. Uma visão. Muitos até têm visão, mas talvez falta o tempero da visão. E no segundo dia eu falei com você sobre amor. Você ama Jesus? Se você ama Jesus, então para de falar e faça, porque não existe amor sem serviço. Você está lembrado? Você está lembrado? Eu tenho pregado estas mensagens na minha igreja durante todos esses anos. Eu estava na Coreia uma vez, numa reunião de pastores, e de pronto, nós tínhamos muitos pastores lá, todos aqueles pastorzão, estava inclusive o Po Young Cho estava ali, o outro estava ali, o outro estava lá, o Larry Stockstill estava ali, e o Phil Pringle estava ali, toda aquela pastorzada. E eu estava lá na frente, tinha dado uma palavra, e alguém levanta e fala assim: pastor, qual é a mensagem da sua vida? Se você fosse pregar uma mensagem, pastor, qual é a sua mensagem? Eu não pensei 2 minutos, nem 30 segundos, nada, saiu na hora. Eu falei com ele: só uma mensagem é a mensagem que queima o meu coração: a compaixão pelo perdido. A compaixão pelo perdido. Essa é a mensagem que Deus tem me chamado a pregar, e eu tenho pregado em todos os lugares. Eu falo essa sequência em todos os lugares: uma visão encharcada de compaixão e investida de uma atitude poderosa. Há pessoas maravilhosas aqui nesse salão, há pastores super bem intencionados, há gente com linda teologia, há pessoas com um coração dilatado, há pessoas extraordinárias por aí, mas com uma atitude desse tamanho. E eu creio do fundo do meu coração que nós vamos ter, todos nós, imenso êxito neste desafio de alcançar almas para Jesus, se nós deixarmos o Senhor encher nossos olhos com a visão que Ele tem do perdido. Se você não tem visão, meu irmão, vai andar nas ruas, como eu digo sempre. Se você não tem visão, participe de uma conferência como essa, porque eu saio daqui renovado. Mas se você também não tem visão, abra a Bíblia, vai ler Ezequiel 33, quando o Senhor fala que a espada está vindo sobre a terra. Meu irmão, Deus já está desembainhando a sua espada. A espada virá sobre a humanidade. E a Bíblia fala que quando a espada vier, se o atalaia não avisou o povo que a espada vem, o sangue dele será requerido da nossa mão. Irmãos, nós pregamos o Evangelho por amor.
Nós pregamos o Evangelho porque é o maior mandamento. Nós pregamos o Evangelho porque haverá uma recompensa extraordinária para nós, mas nós também pregamos o Evangelho porque na palavra do Senhor há um alerta dizendo: minha espada virá sobre a terra e o sangue dessas pessoas será derramado. E se você não falou para elas, o sangue delas vai ser requerido da sua mão. Já pensou isso, irmão? Você já imaginou algo assim? Ô, benção. Obrigado, irmão. Você já imaginou uma coisa dessa? Falta atitude, falta postura para nós. Por qualquer coisinha nós estamos vendo obstáculos. Eu quero falar com você destas mensagens que Deus tem colocado no meu coração, 3: visão, compaixão e atitude, intensidade espiritual. E hoje à noite eu quero compartilhar com você, completando essa série de palavras que eu prego, eu quero falar com você sobre atitude. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Velho Testamento, em 1 Samuel capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Meu irmão, eu sou uma pessoa extremamente tímida, extremamente limitada. A palavra de Deus para mim, toda vez no meu chamado, é coragem, coragem, coragem. Ou seja, aos olhos dos céus, provavelmente eu sou bem covarde, tímido, medroso. Um dia, lendo esse texto, Deus falou comigo: Paulo, eu não vou poder usar você poderosamente se você não mudar a sua atitude. Se você não mudar a maneira como você se enxerga, a maneira como você enxerga a vida, o ministério, a igreja. E nesse texto, irmãos, eu quero compartilhar com você uma verdade que pode mudar completamente seu ministério, que pode mudar seu casamento, sua empresa, seu futuro, sua carreira estudantil. Atitude. A atitude de um homem, de uma mulher, é a melhor amiga que nós temos, ou a nossa pior inimiga. Ou ela nos leva para cima, ou nos joga no buraco. Ou a nossa atitude faz de nós um conquistador, um vencedor, ou faz de nós um covarde. Ou nossa atitude faz de nós um desbravador, um pioneiro, ou faz de nós um mero observador das coisas. E a igreja, ainda que extraordinária, linda, preciosa, tem uma falta imensa de postura na terra. A igreja é covarde, a igreja é tímida, a igreja não avança, a igreja não se posiciona. Oh, meu irmão, eu chamo você a inflamado por uma visão, a encharcado do próprio amor de Deus no seu coração, tomar uma atitude de conquista. E é aqui nesse texto que eu aprendi, muitos anos atrás, foi aqui que Deus mudou a minha maneira de pensar, foi aqui que Deus me deu uma postura diferente, que eu quero compartilhar, orando que Deus transborde isso sobre você agora. O texto diz assim, 1 Samuel 11, de 1 a 11, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou. Você conhece esse texto muito bem. Se você conhece muito bem esse texto, você sabe que esse Naás aí, a gente não sabe exatamente se é o nome mesmo da pessoa, se é um título. Você sabe que Herodes não é nome, é um título. César não é nome, é um título. Naás talvez fosse o nome, talvez um título. Mas Naás significa inimigo, o inimigo.
Agora, por favor, observe que a raiz do nome ou do título Naás é o mesmo daquele que a gente enfrenta todo dia, que é o Satanás. Satanás. Satanás é o quê? Adversário, inimigo. Então, o adversário. E eu já quero que antes de eu ler o texto, você já comece a ver o diabo agora. Eu já quero que você comece a perceber que nós estamos falando da estratégia do diabo para parar a obra de Deus. Nós vamos ver aqui a estratégia do diabo para intimidar você, a estratégia do diabo para fazer você não multiplicar, não crescer, não romper, não ser um líder de êxito. Você vai ver a estratégia que o diabo tem usado com milhares de pastores ao redor do mundo para não deixá-lo fazer uma transição, para adiar a revolução que Deus quer fazer no seu ministério. É a mesma tática, é a mesma estratégia de milhares de anos atrás. O diabo não muda, ele não é criativo, ele não cria nada, ele repete, e como ele foi, ele continua sendo. Meu irmão, o que você vai ver agora é a principal razão porque igrejas não crescem. É a principal razão porque tantos adiam, procrastinam, não tomam posição. Porque a maioria das pessoas não consegue acordar cedo para orar, não consegue ter vida intensa com Deus, simplesmente porque está cercado pelo inimigo. Então preste muita atenção, porque você pode receber de Deus uma libertação nesta noite. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Nas guerras daquela época, as pessoas faziam um cerco na cidade murada. O exército cerca a cidade e diz: ninguém entra, ninguém sai, vão ter que se render, ou vão morrer de peste, vão morrer de fome, vão morrer de sede, ou vão se render. Está cercado, ninguém entra, ninguém sai. Foi isso que Naás fez. E a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, buscando alguém. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém faz nada, parou. Ele anda ao derredor. E os homens de Jabes lhe disseram para quem? Quem disse? O povo de Deus disse para Naás. O povo de Deus conversou com o inimigo. O povo de Deus negociando com as trevas. O povo de Deus fazendo pacto, aliança com o próprio Satanás. E o povo de Deus diz: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Meu Deus, eu acho que eu vou cair daqui. Porque o povo de Deus, o povo que atravessa o mar vermelho, o povo que vê o Egito boiando, o povo do Deus mais vencedor, o povo do Senhor dos Exércitos, senta com o diabo numa mesa de negociação e diz: vamos fazer um acordo. A minha pergunta hoje é: a igreja brasileira sentou nessa mesa também? Sua igreja fez um tratado com o diabo? Você já fez um acordo com o diabo? Meu irmão, talvez já tenha feito e nem sabe. Faça um acordo conosco e nos sujeitaremos a você, Satanás. Pode um crente servir ao diabo? Claro que pode. Sem perceber às vezes, como o tolo, ingênuo Pedro, dizendo: vai para a cruz não, Senhor, tem piedade de você. Tomou um tapão na orelha. Arreda, Satanás, arreda, você não sabe das coisas de Deus. Contudo, e presta atenção, Naás o amonita respondeu: farei sim, claro, mas só farei um tratado, uma aliança, um acordo com você, sob a condição de que eu arranque o seu olho direito. Arranque o olho direito de
cada um de vocês, e assim humilhe todo o povo de Israel. As autoridades de Jabes e Gileade lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade do rei Saul, e relataram essas coisas ao povo, o povo de Gibeá falou: nós vamos à luta. Que nada. Choraram em alta voz. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse povo de Deus. Choraram. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito: vão arrancar nosso olho direito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus, irmão, presta atenção nisso agora, não foi Saul, não é o temperamento dele, não é porque Saul é mais assim, não veio dele, veio do próprio Deus. É Deus expressando para nós o que Ele quer, é Deus demonstrando como Ele gosta que a gente age, é Deus dizendo: é assim que eu quero, meu povo. O Espírito de Deus se apoderou dele, ficou cheio do Espírito Santo. Eu já vi homem cheio do Espírito Santo cair, eu já vi homem cheio do Espírito Santo rir, eu já vi homem cheio do Espírito Santo ter dente de ouro, eu já vi homem cheio do Espírito Santo falar em línguas, adorar. Mas homem cheio do Espírito Santo ficar bravo desse jeito, eu vou te contar. Veja o que aconteceu com um homem cheio do Espírito Santo. Ele ficou furioso. Irmão, fúria é um dom do Espírito. E eu espero que hoje à noite as igrejas aqui recebam uma unção de fúria, uma unção de coragem, uma unção de fúria contra o diabo, o pecado, o que a morte está fazendo. Chega de Satanás nessa terra. Ele ficou furioso. Irmão, a palavra diz que ele apanhou 2 bois. Coitado dos bois. Ele tirou a espada dele. Todo mundo andava de espada naquela época. E ele falou assim: ô boi, sinto muito. E foi despedaçando o boi como um louco. Enfiou ganchos nele. Falou: você vem cá. Você vem cá. Você. E foi entregando pedaços de carne com sangue. Um homem cheio de sangue, povo com sangue na mão, e disse: vá por toda a nação e avise o povo, todo o povo, que eu pessoalmente vou despedaçar os bois deles, se eles não me seguirem para libertar nossos irmãos. Irmão, apanhou os bois, cortou-os em pedaços, por meio de mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não me seguir e seguir Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram todos unânimes. Está faltando esse temor para as nossas igrejas pararem de brigar por coisinha. Está precisando de temor para a nossa igreja seguirem a direção da sua liderança. Está faltando temor para a igreja se unir numa visão, num propósito, numa meta que Deus dá. Está faltando essa unanimidade, porque quando nós somos um, não há quem nos vença. Não há quem nos vença. O nosso maior poder é a unidade. O Senhor Jesus orou: Senhor, que a minha igreja seja unida, que eles sejam um no propósito.
É por isso que Deus tem feito esses movimentos extraordinários, como o MDA, porque Ele tem trazido unidade de linguagem, unidade de propósito. A visão celular traz para nós uma conversa comum, alvos comuns. Nós sentamos e falamos: multipliquei, discipulei, eu cresci, implantei, transicionei. E todos nós entendemos muito bem unanimidade. O povo veio unânime. O povo veio unânime. Quando Saul se reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens. Que poder a unidade faz. 30 mil de Judá e 300 mil de Israel. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a você. Mentira, ia render nada. E poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até o meio-dia. Aqueles que sobreviveram, coitados, se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Que vitória, que vitória. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o diabo tem lançado um ataque muito forte contra a igreja. A semelhança dessa história, eu vejo isso acontecendo. O diabo tem lançado um ataque feroz. Mas, meus irmãos, o ataque é diferente. A igreja está acostumada a ser atacada, meu irmão. Eu não sei se você tem ideia da história da igreja. Eu não sei se você estuda a história da igreja. Mas, meu irmão, no ano 54, subiu ao poder em Roma um adolescente, um menino de 17 anos chamado Nero. Já ouviu falar do Nero? Já cachorro, leão, gato, a gente chama de Nero. Um louco. Com 17 anos, ele era tão louco que mandou matar a mãe e a família toda. Ele matou. Mas não é só isso que ele era louco. 10 anos depois que ele tornou-se imperador de Roma, aos 27 anos de idade, ele põe fogo em Roma. Ele incendeia a capital do mundo. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram completamente queimados. Ele queria construir uma nova cidade ainda mais linda, um megalomaníaco louco. Meus queridos, os 4 bairros que não pegaram fogo eram os bairros onde viviam cristãos e judeus. Foi o álibi que ele queria para dizer: foram eles. Mas não foram, foi ele que queimou, mas ele diz: foram eles. Meus irmãos, os historiadores dizem que ao redor de Roma faltou árvore para tanta crucificação de irmãos nossos. Eles foram lançados aos leões, eles foram vazados à espada, eles foram queimados vivos. Você pensa que cortar pescoço, queimar gente viva, como nós estamos vendo hoje, você acha que é coisa nova? Naquela época era aos milhares. Alguns anos depois sobe ao poder Vespasiano. Vespasiano, do lado da minha cidade, onde está o magnífico, glorioso centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro, Vespasiano. Ali em Vespasiano, imperador, inaugurou o Coliseu. A gente vai em Roma, que bonito, tira foto. Aquilo ali, meu irmão, foi túmulo de milhares de irmãos nossos. O Coliseu foi inaugurado com uma festa de 100 dias. Durante os 100 dias, eles mataram 10 mil irmãos nossos. 10 mil. 10 mil. Amado, a história da igreja é uma história de heroísmo. É uma história de perseguição. É uma história de heróis que pagaram um preço enorme para nós virarmos crentes hoje em dia. Só que sabe de uma coisa, irmão? Quanto mais eles matavam os crentes, quanto mais matava, mais eles cresciam.
Para cada um que eles matavam aparecia 1000. Havia uma unção de multiplicação. As pessoas pregavam ainda mais o Evangelho. O poder do Espírito Santo era tremendo. O amor, a compaixão era linda. As pessoas pregavam, mesmo sabendo que poderiam ser mortas. Era incrível o que Deus estava fazendo. E eu penso que um dia o diabo falou assim: para de matar crente. Pare, porque está dando tudo errado. Cada um que eu mato aparece 1000, nós estamos perdendo o mundo inteiro. Se continuar assim, o mundo inteiro vai ser dele, eu não vou nem falar o nome, desse aí. E ele convoca os seus demônios para uma reunião. E ele diz assim: estamos perdendo de balaiada, a igreja está multiplicando, nós vamos perder a terra. O que nós vamos fazer? E eles começam a debater no quartel-general do diabo lá no inferno. E ideia para cá, ideia para lá, ideia para cá, ideia para lá, e nada. Até que um demôniozinho assistente que estava atrás, ele falou: mestre, posso? Discutir, ele: mestre, pode? No final ninguém tinha. Fala, capetinha, o que foi? Baixa a patente. E o capetinha então falou: eu queria falar uma coisa. Outro dia eu endemoniei um soldado romano. Endemoniei. Levei ele até a casa de um crente que eu tinha visto orando lá. Nós, endemoniados, eu e ele, chutamos a porta. Pá! Na hora que eu entrei, estava ele sozinho. E eu endemoniei o soldado, e quando eu estou enfiando a faca nele, mestre, ele implorou para não morrer. Ele falou: por favor, não me mata, eu sou pai de criança. E como você nos orientou, mestre, eu falei com ele: então nega Jesus. Nega Jesus, senão eu te mato. Sabe o que aconteceu, mestre? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: eu nego. Então diga que ele não é o Senhor. Ele não é o Senhor nada. Diga que você prefere ganhar a sua vida do que ser fiel a Ele. Eu prefiro ganhar minha vida, eu prefiro continuar vivo do que seguir Jesus. Mestre, um covarde, mestre. Eu poupei a vida dele, fiz uma experiência, deixei o soldado embora, mas eu fiquei lá, mestre. E eu estou seguindo ele tem 1 mês, mestre. 1 mês que eu estou na cola dele. Eu estou vendo ele. Mestre, aconteceu uma coisa extraordinária, mestre. A primeira coisa, ele parou de orar, mestre. Mestre, faz 1 mês que ele não ajoelha, mestre. Ele parou de ir nas reuniões. Ele vai só domingo. Mestre, ele parou de ler a palavra. E mais, mestre, anota aí, tem 1 mês que ele não fala daquele nome para ninguém. Ele está com vergonha, porque ele negou o Deus dele. Mestre, e se a gente fizer isso com todo mundo? Irmão, quando a capetada ouviu esse testemunho, o capetinha foi promovido e mudou a estratégia do inferno. Falou: não mata ninguém mais não. Não mata não, porque crente morto é herói. Vamos desmoralizá-los. Vamos levá-los ao pecado. Vamos levá-los a parar de orar. Vamos levá-los. Eles descobriram o que é que arrebenta um crente. A atitude dele. Sabe qual a atitude, irmãos? Sobrevivência. Sobrevivência. Você quer o título desta mensagem que eu não soltei até agora? É a mensagem que eu mais prego em todo lugar. Chama-se sobrevivência, a maior inimiga da vitória. Se você decidir sobreviver, você escolheu não ser um vencedor. Se você escolheu que vai levar uma vidinha legal, se você escolher que vai ter uma vida apenas bacana, tudo bem, você pode até ter, mas você não é mais um vencedor. Foi o que aconteceu nessa história. O povo de Jabes de Gileade viu o exército chegando e falou assim: matar ou morrer? Nenhum dos dois. Meteram a bandeirinha branca lá e falou: faz uma aliança conosco.
Qual é a aliança? Qual é o tratado? Onás, eu não te ataco, você não ataca, eu não morro, você não morre, vai derramar muito sangue, vamos fazer a paz. Você fica com a sua área, eu fico com a minha área. Irmãos, a igreja está fazendo sem saber esse tipo de acordo. Quando nós fechamos a porta e começamos a cantar nossos louvores, quando nós achamos que já está bom esse tantão de gente, quando nós achamos que já dá para pagar as contas, que dá para mandar uns 3 missionários por aí, uma ofertinha boa de missões todo ano, uma cantata de Natal bem decorada, se dá para pagar um lanchinho bacana para as nossas crianças, ô igrejinha boa. Mas ganhar as prostitutas, fechar e invadir os pontos de droga, não, isso é área do diabo. A televisão é do diabo, a droga é do diabo, o prostíbulo é do diabo. Crente não vai nesses lugares. Nós estamos fazendo um acordo, sua área e minha área. Você é dona do mundo e eu sou dono da igreja. E nós escolhemos manter o que nós somos, manter a nossa igreja. Meu querido irmão, durante 40 anos eu participei de uma igreja que nunca cresceu. Durante 40 anos, uma igreja ótima, nunca cresceu. O que significa isso? Nunca invadiu. O que significa isso? Sem querer, tinha um acordo. Eu não prego, você não prega. Meu irmão, é urgente a gente começar a pregar como nunca. Sabe por quê? Porque nós não podemos ter acordo com o diabo. Nós não podemos ser amigo dele, porque amizade com ele é inimizade com Deus. Nós não podemos. Nós não podemos nos acomodar. Meu querido, o diabo não quer te matar mais. Morto você não serve para ele. O diabo não quer te matar, ele quer só te ferir. Ele disse: eu vou humilhar Israel. Tudo que o diabo quer é te envergonhar, tudo que ele quer é te ferir, tudo que ele quer é que você continue vivo, mas desfilando por aí uma vidinha derrotada, uma vidinha fria, uma vidinha sem conquista, sem poder, sem brilho. Porque um crente morto é um mártir, mas um crente derrotado é a melhor propaganda do diabo. O mundo diz assim: eu vou ser feito a esses crentes, olha a porcaria do casamento dele, os filhos dele são igual aos meus, o casamento dele é igual ao meu, ele reclama da segunda-feira igual eu reclamo, se está calor demais ele está reclamando, se está frio ele está reclamando, o salário dele ele amaldiçoa igual eu amaldiçoo. Qual a diferença? Não faz diferença nenhuma. Eu não quero ser crente. A igreja primitiva, meus irmãos, andava desfilando a glória de Deus, revelava o poder de Deus. Mas a igreja de hoje, ela é uma igreja normal. É capaz de alguém ficar numa empresa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém saber que ele é crente, porque não tem testemunho, porque perdeu a unção, perdeu o poder. Irmão, sem saber nós estamos agindo igualzinho o povo de Jabes de Gileade. O meu casamento não precisa ser assim uma paixão, não precisa ser maravilhoso não. Pastor, eu não separei, estamos nos aguentando lá, sobrevivendo. Toda vez que você aceita menos, você escolhe sobreviver. Minha vida espiritual, pastor, eu não falo em línguas, eu não tenho dons, eu nunca curei, mas eu estou na igreja há 20 anos, nunca saí, e dou minha oferta. Sobrevivendo. Cadê o fruto? Cadê o poder? Cadê as histórias, os testemunhos? Não, pastor, mas eu estou firme. Você não entende que isso é uma tática do diabo? A maioria não pensa em ter uma vida abundante. Jesus disse: eu quero te dar uma vida abundante. A maioria não pensa nisso. A maioria não sonha em ter uma vida maravilhosa, cheia de propósito. A maioria pensa em viver o dia a dia, pagar as contas, ter o suficiente para viver uma vidinha legal. Mas ser uma bênção não é o sonho da maioria das pessoas. Sabe o que é isso, irmão? Sobrevivência.
atitude de sobrevivência, de não lutar, de tentar conviver pacificamente com o inimigo, com o mundo, fazer paz com o mundo, com a crise. Sabe de onde vem essa atitude, meu irmão? Vem do diabo, sim, mas vem de nós também. Muitos de nós estamos agindo assim. O cristão fica satisfeito com muito pouco. Tem tanto, são milhares de promessas, como o Carlito falou aqui, promessas extraordinárias para um filho de Deus, nós nem as conhecemos, nós não lutamos com Deus por elas. Há dons extraordinários que nós nem temos ambição de tê-los. Há conquistas que Deus tem para nós e nós nem sabemos. Há anjos que poderiam estar trabalhando ao nosso favor e nós estamos carregando um peso que não precisaríamos. Há milagres que nós estamos perdendo porque nossa atitude é: não tem jeito, vamos nos render. É assim mesmo. Sabe, irmão, quando a gente decide sobreviver, nós servimos ao propósito do diabo. Uma igreja que diz: eu não vou crescer, eu não vou multiplicar, eu não vou fazer missões, eu não vou invadir a pobreza, eu não vou invadir os hospitais, eu não vou invadir o mundo espiritual. Esta igreja está servindo ao diabo. Por isso o diabo não quer mais matar a gente. Raramente você ouve falar de crente morto, a não ser nessas questões do Oriente, mas aqui, no mundo ocidental, ele não quer te matar não, irmão, pode ficar tranquilo, não vão chegar aqui não, porque a igreja assim, é muito melhor do que uma igreja mártir. Nós não fomos chamados só para sobreviver, não é o meu destino, eu fui chamado para vencer. E a sobrevivência, meu querido, é a maior inimiga da vitória. Vencer, dominar, recuperar, conquistar, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade. Nunca conviver com o diabo, nunca conviver com os problemas, nunca, mas subjugá-los, vencê-los. Meu irmão, presta atenção, toda aliança com o diabo vai ter um alto custo para nós. A igreja pensa que vai ganhar, pensa que se manter está bom, vai ter um alto custo, porque o diabo fala assim: beleza, eu faço um acordo com você, eu farei sim, mas tem uma condição. Pois não, qual é a condição, amigão? Bem, eu vou entrar aí dentro da sua cidade com a minha faca, e os homens vão fazer uma fila, e eu vou pegar minha faca e vou arrancar o olho direito de todo homem, com a minha faca, próximo, todos. Aí os caras, o olho direito, eu vou arrancar todos. E assim, todos os homens sem olho direito, eu ganhei. Pronto, eu humilho Israel. Eu humilho Israel. Você já sabe o que é o olho direito. Você já sabe. Pensa bem, é o olho da mira, é o olho da batalha. Naquela época, como é que as pessoas lutavam? Arco e flecha, espada, escudo, lança. Eles tinham um escudo bem pesado aqui, um capacete, botas, porque vinha flecha e lança de todo lado. Eles ficavam escondidinho atrás do poste. Eles ficavam ali atrás daquele escudo, mas eles iam avançando, e só esse olho para fora, tudo escondido, a espada aqui, e o olho direito é o olho do ataque. Arranca o olho direito, que significa? Tira todo mundo do combate, ninguém guerreia mais. Amados, tudo que o diabo quer é arrancar seu olho direito, te roubar a visão, te roubar a condição de lutar por Deus, tirar de você o ideal de conquista e colocar você no grupo dos aposentados, inválidos da fé. É gente que nós só temos que cuidar, mas nunca vai conquistar. É gente que dá trabalho,
A gente ama, claro, bem-vindo, nós vamos amar, nós vamos cuidar, mas ele não pode mais ir, porque ele perdeu o olho. É isso que o diabo quer fazer, ele quer tirar você de combate, irmão. E quando ele leva você para um pecado moral, quando ele te seduz com uma moça bonitinha, quando ele leva você, esposa, a começar a pensar em ser infiel ao seu marido, quando ele começa a te tentar com o dinheiro para você fazer uma tramóiazinha, e ele que fala, ninguém vai descobrir, mas depois ele fala, e publica no jornal, sabe o que ele está fazendo? Arrancando seu olho. Você agora é o pecador envergonhado. Não prega mais, não ora mais, não participa mais, senta só no fundo, desculpa quem está no fundo. Chega tarde, sai cedo, não quer relacionamento, não pode conviver com pessoas, não faz parte de uma célula porque não quer contar do problema, não quer que ninguém perceba que não tem mais olho direito, e começa a ficar só borboletando a igreja, não se alinha, não tem compromisso, porque foi ferido. Está assim de gente assim na igreja. É por isso que a igreja não tem poder, é por isso que a igreja não se une. A visão celular é um milagre de Deus. Ela é precedida por um avivamento, por uma ministração de cura, porque Deus começa a restaurar o olho da gente. Deus começa a implantar visão nova na gente. Deus começa a restaurar através do sangue de Jesus a nossa posição diante dele. Deus começa a levantar um povo novo, um povo forte. Irmão, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo tomou Saul e ele ficou indignado. Por favor, preste atenção. Quando o Espírito Santo mostra desta maneira, ele está revelando para nós o que Deus sente quando um crente não quer pregar. O que Deus sente quando um crente resolve falar assim, não, eu tenho muito trabalho, eu tenho minha vida. Você não entende que quando Saul resolve matar os bois, ele está dizendo, se você der mais prioridade ao seu rebanho, se você se preocupar mais em cuidar do seu negócio, da sua empresa, da sua casa, da decoração do seu lar, do seu carro, das suas fazendas, do seu gado e não me servir, eu vou te tirar o que você tem. Deus fica indignado quando a gente não busca o reino em primeiro lugar. Isso gera fúria no Espírito Santo. Isso é uma revelação do coração de Deus e nós temos que observar, porque Deus está mostrando o que Ele sente. Ele ama todos, mas Ele ama aquele povo que faz sacrifício por Ele. Irmão, toda vez que a gente fizer acordo com o diabo, vai custar algo para nós. Vai custar algo. Talvez você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas eu vou te dar 2 exemplos para terminar e você vai entender. O primeiro exemplo, um exemplo mais terrível que eu encontro na Bíblia, de alguém desse tipo. E depois eu vou contar para você, para mim, o exemplo mais lindo, que é o nosso exemplo, e a partir de agora é assim que nós vamos ser. Presta atenção nos 2 exemplos. Primeiro, está lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Eu não vou ler o texto todo, mas no verso 14 diz assim: Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele gritou chorando. Chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e umas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em sua mão, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os sírios, os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas que tinha na aljava e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado. De novo, homem de Deus irado. Saul, cheio do Espírito Santo, irado.
Eliseu, cheio do Espírito Santo, irado. Você está percebendo o que Deus está falando? Irado. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você vencerá somente 3 vezes. Você entendeu essa história? Mais uma vez a Síria, o maior inimigo de Israel, vem contra Israel. O rei, muito medroso, corre no Eliseu. Eliseu está muito doente e não tem como ajudá-lo. O médico tenta impedir a entrada do rei. E o rei diz, é questão de segurança nacional, mas ele vai morrer agora, eu quero entrar. E quando entra, um choque, ele está morrendo, ele nem força não tem. Não poderia ajudá-lo a ir lá e vencer a Síria. Mas o Eliseu dá uma colherzinha de chá e fala, abre a janela, abre essa janela. E ele abre a janela. Ele fala, me ajuda aqui com o arco e a flecha. Nós temos que dar um tiro nessa janela, mas eu não consigo, me ajuda. Os dois juntos esticam o arco e atiram. Quando o arco passa na janela, o profeta quase morto começa a profetizar. E ele fala, vitória, vitória, vitória contra os sírios. Você os destruirá completamente. Me diga, alguma palavra de Deus não se cumpre? Alguma promessa de Deus é falha? Alguma vez Eliseu falou algo que não aconteceu? Meu irmão, naquela hora, quando a flecha passou, a Síria acabou. A Síria de hoje acabou ali, irmão. Era para esse país ter desaparecido da história há milhares de anos atrás. Deus falou, já era a Síria. Você entende isso? Uma nação. Pensa quantos judeus morreram depois por causa dos sírios, até hoje. Era para a Síria ter sumido. Palavra de Deus, e palavra de Deus é verdadeira. O rei ficou louco. Opa, obrigado, morre em paz, e tal, e vai embora. Quando ele vai sair, Eliseu fala assim, peraí, vai não, falta uma coisinha. Ele quase não consegue falar. Vai lá na janela e atira no chão. Atira no chão. Mas para quê? Atira no chão, cara. Tá bom. Ele pegou uma flecha, atirou. Pegou outra, atirou. Olhou, nada, pegou mais uma, tirou e parou. Quando ele volta, Eliseu está irado. Ele fala, por que você parou? Por quê? Quantas flechas você tem? Eu tenho 6. Mas por que você atirou 3? Metade? Eu quis atirar só 3. Então assim diz o Senhor, Ele tinha te dado uma vitória plena, mas sua atitude determinou a perda da bênção. A palavra do Senhor continua, você vai ganhar 3 vitórias, as que você quis, mas não vai mais ter a bênção completa. Sua atitude é sua maior amiga ou sua pior inimiga. Sobreviver é inimiga da vitória. Era para ele ter jogado tudo em Deus. Tem muito crente que não joga tudo em Deus. Tem muito crente que se poupa, sabe? Tem muito crente que não ora, tem muito crente que não jejua. Eu costumo dizer isso por aí. Tem gente que fala comigo, pastor, sabe por que eu não jejuo? Me dá uma fome. Espera aí, repete, me dá uma fome. Tem outros que falam comigo, mas pastor, eu fico jejuando 2 dias, me dá uma dorzinha de cabeça aqui, uma dorzinha assim. Eu falei, mas é insuportável? Não, uma dorzinha me incomoda, por isso eu não jejuo. Banana, só dá 3 flechadinhas. Não, é muito pesado para mim, é Tadel na terça, célula na quarta, a escola de manhã, depois tem vigília, é muito pesado. Banana. Irmãos, entenda uma coisa, Deus nos deu o Brasil, Ele entregou para nós. Deus deu para vocês Marília, Ribeirão Preto, Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Deus deu para nós Curitiba, é nossa, mas você tem que dar as suas flechadas, irmão. É nossa atitude. Deus deu para nós uma visão celular que é próspera. Deus deu para nós uma visão que é de conquista, mas nós temos que dar nossas flechadas. Mas o diabo está tentando roubar nosso olho direito. Ele quer tirar a gente do combate. Ele quer fazer a gente ficar vendo novela. Ele quer fazer a gente ficar vendo futebol. Ele quer fazer a gente ficar cuidando do nosso boizinho. Pior exemplo que eu conheço, um rei que teve a história na mão e perdeu. Eu não quero isso para você.
Porque um dia você vai chegar diante de Deus e vai falar assim: eu tinha te dado seu prédio inteiro, mas você não convidou. Eu te dei um bairro e você não pegou para mim. Eu te dei uma cidade inteira e você não pegou. Você só deu 3 flechadinhas. Pensa nisso, irmão. É urgente, porque eles estão perdidos. É urgente porque vão no inferno. Mas é urgente porque é a ordem que Deus nos deu. Nós somos os realizadores dos sonhos de Deus. Eu quero trazer a água do poço de Belém e dizer: toma, meu Senhor, eu te dou o que o Senhor quer. E o que Deus mais quer são as vidas que estão perdidas. Ele quer, eu quero dar para Ele. Para terminar, o segundo exemplo, o melhor que eu conheço, não vou nem ler, Marcos capítulo 5. Jairo, príncipe, senhor da sinagoga, homem chique, importante. Jairo, a menina dele está doente 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e piorando. O médico avisa: pode chamar a família, sua filha não passa de hoje. A medicina não pode fazer mais nada para ela. Ela vai morrer a qualquer hora. 12 anos, está muito fraquinha. Eu quase não sinto o pulso mais. Chama os avós, chama os tios, porque ela vai morrer. Se fosse você, o médico, os exames, as tomografias, ressonância, toda a junta médica, todo mundo dizendo: vai morrer seu filho, sua filha vai morrer, não tem jeito. O que você faz? Bem, funerária. Quanto custa? Qual é a flor? Amor, qual roupinha nós vamos escolher para ela, amor? Avisa sua mãe, é melhor chamar os tios. Olha, nosso filho estuda fora, liga para ele, fala para ele voltar. Não é isso que nós fazemos, irmão? Quando o médico fala, foi isso que aconteceu. Jairo falou assim: mulher, fica aqui com ela. Onde você vai? Eu vou tentar achar esse tal de Jesus. Eles estão falando que ele cura, e eu vou fazer o que foi. Meu irmão, o cara está bacanão, ele é um príncipe, terno Armani, sapato de pelica, lindão, sai correndo pela rua. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu? Não, não sei. Onde ele está? Não sei, está por aí, diz que está lá no mar. Ele corre lá, ele está chegando lá agora. Meu irmão, quando Jesus, ele vê Jesus, ele vem correndo, e Jesus está na praia. Ele vem correndo, irmão, e diz a Bíblia que ele pula aos pés, ele deita, ele agarra o pé, e diz que ele insistentemente implora. Olha as palavras da Bíblia, olha a intensidade do que ele está fazendo. Ele implora, por favor, e diz que Jesus fala: tá bom, cara, vamos. Quando ele começa a ir, uma mulher toca em Jesus, a hemorragia dela para, e Jesus começa, e ele está puxando: vamos, Jesus. E ele só tem dificuldade, 1 barreira, 2 barreiras, 3 barreiras, mas ele não desiste, ele é intenso. Ele dá uma flechada, ele dá 2, ele dá 3, e de repente vem um cara lá, e ele não, e a pessoa faz assim para ele: oh, já morreu, sua mulher está chorando demais e mandou eu te chamar, porque ela precisa de você. Ela não sabe o que fazer, ela está morta lá na cama agora, minha filha. E Jesus para e fala assim: Jairo, olha aqui, não tenha medo, Jairo. Você quer continuar dando flechada ou vai parar? Você vai parar, Jairo? 3 flechas só, Jairo. Creia. E ele está tão paralisado que ele passa, e ele está seguindo, e agora ele chega na casa dele. Jesus fala: todo mundo para fora, e chega lá. E ele diz para aquela menina: Talita cumi, levanta, acorda, menina. Sabe, ela vai com Jesus, ela está morta. Você iria lá com ela morta, ou você pararia no meio? Sabe, Jairo não parou, ele não desistiu, ele foi além da morte. Dizem que enquanto a vida, a esperança estava morta, e ele teve esperança. O diabo quer roubar isso da gente. Ele quer roubar nossa fé, nossa bênção. Eu imagino naquela noite, Jairo fechando a casa, trancando tudo, de pijamão já, 10 horas da noite, todo mundo dormindo. Ele passa no corredor, abre a porta, a filhinha dele está deitada, a luzinha está ali, e ele chega perto dela,
põe a mão aqui, ó. Ela está respirando. Ele vê o ar, ela está rosadinha. Ele viu ela morta poucas horas atrás. Ela estava branca, roxeada, gelada. Mas ele não desistiu. Ele tem vontade de dar um glória a Deus, mas ele se controla. Ela mexe um pouquinho, ele fecha a porta e ele continua indo para o quarto. Quando ele vai para o quarto, ele tira o roupão dele, pendura. Quando ele deita na cama, a mulher dele vem para o lado dele. Ela rola para cima dele, passa a mão, dá um abraço nele e fala assim: Jairo, eu já te disse o quanto eu te amo, Jairo. Eu já te disse que você é o melhor homem do mundo. Hoje seria a pior noite da minha vida. Hoje eu estaria com a minha filha enrolada num pano branco em cima da mesa e eu ainda fazendo comida para todo mundo. Amanhã eles iam jogar minha filha num buraco e jogar terra em cima dela, mas você não desistiu. Você não desistiu, você foi atrás, você brigou, você se humilhou, você esforçou, você deu suas 6 flechadas. Jairo, o dia mais triste da minha vida, você transformou no dia mais feliz da minha vida. Jairo, eu te amo demais. E aí eu tenho que parar de narrar essa história, irmão, porque o trem ficou um love lá. Foi um love maravilhoso. Foi um love maravilhoso. Irmão, eu conheço assim de homem, ó, assim de homem que traz revista pornográfica para casa. Eu conheço assim de homem que leva bebida para casa. Eu conheço um monte de homem que leva nervosia para casa, bravo, desconta nos outros suas frustrações. Eu conheço um monte de homem que leva os problemas todos e joga em cima da sua família. Mas eu conto na minha mão um homem que leva Jesus para dentro da sua casa. As mulheres estão trazendo Jesus para casa e os homens, uns bananas. É hora da gente levantar e dizer: eu não existo para sobreviver. Eu fui chamado a ser um vencedor e eu vou vencer. Eu vou ganhar minha família para Jesus, minha casa para Jesus, vou multiplicar minha célula todo ano, porque eu vou dar todas as minhas flechadas. Meu irmão, a igreja te dá muitas flechas, a igreja te dá um ministério, a igreja te dá treinamento, a igreja te dá cobertura, a igreja te ama, a igreja te treina. Vá ganhar a sua vitória para Jesus, vá viver uma vida de fruto, vá viver uma vida plena. Por quê? Porque a vida de muita gente depende de você. Não deixe o diabo arrancar os seus olhos, não deixe ele tirar de você aquilo que Deus tem te dado. E se você foi já ferido pelo inimigo, e você se enxerga como aquele que não conquista, deixa eu te dizer uma coisa: hoje Deus quer te curar. Deus quer te colocar uma visão nova e ver a si mesmo como um conquistador de almas. Vamos ficar de pé para a gente orar. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Meu irmão, Deus quer te dar visões de Deus nesta noite. Deus quer te dar visão nos 2 olhos. Deus quer te dar um olho direito. Atos capítulo 7 diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos e viu a glória de Deus. Irmãos, nesta noite eu quero que você levante seus olhos, você vai ver a glória de Deus. E a maior glória que tem da igreja é gerar filhos para o Senhor. Irmãos, a maior glória nossa é a fertilidade, é ganhar almas para Jesus. E eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar. Você quer orar comigo? Você quer ganhar almas para Jesus? Você vai sair desse congresso dizendo apenas que ouviu boas palavras, que engordou mais um pouquinho, que foi edificado, ou você vai sair daqui dizendo: eu agora estou na guerra? Você vai sair daqui para dar suas 6 flechadas? É a hora, irmãos, é a hora da igreja. O Brasil está maduro para ser colhido, só está faltando trabalhadores da colheita, só falta gente para colher. Levanta a mão você quer ser um trabalhador da colheita? Então levante a sua mão e diga para o Senhor: Senhor, eu me apresento, nesta noite eu me apresento, Senhor. Ó Deus, eu tiro a minha espada, Senhor, e eu entro na guerra, Senhor. Eu estou com as minhas 6 flechas. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou de volta ao combate, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Eu estou no teu exército, Senhor. Eu quero a vitória do Senhor. Eu quero as vitórias do Senhor.
Consagre a sua vida, irmão. Consagre a sua vida para viver um evangelho intenso, um evangelho de sacrifício, um evangelho de renúncia, um evangelho de amor, um evangelho de paixão, um evangelho de frutos abundantes. Esse é o seu destino. Deus te fez para isso, irmão. Deus te fez para conquistar, para multiplicar, para ser um líder, para ser uma bênção. Oh, irmão, tira a sua mão do céu agora e põe sobre o seu olho direito. Todo mundo, põe a mão no olho direito. Tampa o seu olho direito assim, irmão, encosta mesmo. Oh, meu querido, você tem que pedir a Deus uma visão nova. Irmão, não é visão celular, não é apenas no nível aqui estratégico, é espiritual. Eu vou orar a Deus agora para que você veja os campos brancos, para que você não veja mais desculpas nem impossibilidades, mas que você veja os seus vizinhos prontos para ser colhido. Sua família toda vai ser colhida, não vai ficar um do lado de fora. Se o diabo arrancou, ele vai devolver. Seu filho volta para a igreja, seu marido volta para a igreja. Aquilo que você perdeu, Deus vai restituir. Não tenha medo, creia, Deus vai te dar. Senhor, eu oro, Pai, pedindo agora visão a este povo, visão para mim, visão para os pastores, visão para esta igreja, Senhor. Oh Deus, dá-nos visão, Senhor. Aumenta a nossa visão, deixa-nos ver os campos que estão brancos. Senhor, deixa-nos enxergar a nós mesmos no espelho de Deus, como foi falado hoje aqui. Não como um medroso derrotado, mas um vencedor, multiplicador, um ganhador de almas. Senhor, dá visão aos pastores para enxergar a sua igreja com milhares e milhares de membros. Ó Deus, pastores de cidades, pastores de milhares. Senhor, e pela minha fé, a igreja menor aqui, menor vai ter 1000 membros, Senhor. Menor, Pai. As médias, Senhor, mais de 5.000. Ó Deus, eu profetizo várias mega igrejas aqui, cidades inteiras ganhas, porque o Senhor nos deu um olho novo, Senhor. Oh Deus, que a fúria do Senhor nos encha, que o poder do Espírito venha sobre nós, Pai, que nessa conferência produza, que esta conferência produza, Pai, igrejas fortes, crentes vencedores, crentes pregadores da Tua palavra. Eu peço isso, Senhor, eu clamo e abençoo, Pai, cada igreja, cada irmão, cada líder de célula, cada supervisor. Eu peço, Pai, que a fúria, a indignação, a intensidade espiritual, a paixão por vidas tome os corações, e que o Senhor nos abençoe, Pai. Seja a glória do Senhor sobre nós. Oh Deus, seja o Senhor exaltado no meio da sua igreja. Eu oro, Pai, e clamo esta bênção no nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor.